Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós vamos ver alguns exemplos práticos onde são utilizados cálculos envolvendo a porcentagem. Então, na tarefa 1, vocês têm ali dois exemplos que eu vou explicar bem em detalhes agora. Então, no exemplo 1, vocês têm a seguinte situação: 25% das 60 pessoas que foram numa festa eram crianças. Quantas crianças foram à festa? Então, a gente tem dois valores aqui, duas informações. Uma em porcentagem, que é os 25%, que são as crianças, e a quantidade total de pessoas, né, que são 60. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar a nossa porcentagem para uma fração. Então, 25% quer dizer 25 centésimos, tá? Então, 25 no numerador e o 100 no denominador, tá? Só que essa fração, pessoal, a gente pode escrever ela usando valores menores, ou seja, escrevendo uma fração equivalente. Então, como que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso dividindo o numerador e o denominador por um mesmo número. Nesse caso aqui, ó, eu posso dividir por 25 aqui no numerador, por 25 aqui no denominador. Aí 25 dividido por 25 eu vou ter o número 1. E 100 dividido por 25 eu vou ter o número 4, né? Então, uma fração equivalente a 25 centésimos é a fração 1/4. O que é o segundo passo, pessoal? Aqui a gente vai usar a mesma regrinha que a gente usava para calcular a fração de uma quantidade, que é um conteúdo que a gente estudou lá no finalzinho de setembro. E o que a gente faz? A gente sempre vai multiplicar a nossa fração pela quantidade total que nós temos. Aqui, no caso, a quantidade total de pessoas, que são 60 pessoas. Então, a gente vai fazer aqui 1/4 vezes o número 60. E agora, só relembrando, então, a gente estudou há poucas aulas atrás a multiplicação de número por fração. A gente vai multiplicar aqui, ó, o numerador e o numerador com o número natural. Então, aqui 1 vezes 60 vai ser 60, né? O denominador continua sendo o 4. E a gente sabe também que a fração é também uma divisão. Nesse caso aqui, ó, se a gente for fazer a continha de 60 dividido por 4, a gente vê que vai dar um resultado exato, ou seja, uma divisão exata, e vão ser, então, 15 crianças. Tá? Então, primeiro exemplo, ok. No segundo exemplo, então, nós temos uma outra situação, né? Que numa empresa com 140 empregados, 35% são mulheres. Quantas mulheres trabalham nessa empresa? Então, aqui nós também temos duas informações, né? Nós temos, então, o total de funcionários, né, de empregados, 140, e nós temos aqui a informação da porcentagem de mulheres. Só que aqui o problema está querendo saber quantas mulheres são esses 35%, né? Então, a gente faz bem parecido como a gente fez no exemplo anterior. Então, o 35% a gente vai escrever na forma de fração. Então, vai ser 35 centésimos. Esse 35 centésimos, para o nosso cálculo de multiplicação mais adiante ficar mais simples, é interessante a gente simplificar a fração. O 35 e o 100, a gente pode simplificar por 5. Então, por 5 aqui e por 5 aqui. 35 dividido por 5 é 7. 100 dividido por 5 é 20. Então, nós temos aqui uma fração equivalente, 7/20. O que nós fazemos agora? Essa fração aqui a gente vai multiplicar pela quantidade total aqui de empregados, que são 140. Igual. Agora, então, nós aplicamos a regrinha da multiplicação de número por fração. Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, o numerador da fração pelo número natural que nós temos aqui. 7 vezes 140 vai dar como resultado o 980. E aqui o denominador da fração continua sendo o número 20. Tá?
Fazendo a divisão de 980 por 20, a gente vai chegar no resultado de 49 mulheres. Tá? Então, dessa forma que a gente calcula, então, quantidades em percentual. Aí vocês têm ali algumas atividades para fazer, tá? Eu vou ajudar vocês aqui com a questão 1. Eu vou fazer a letra A e vou deixar a letra B para que vocês façam. Então, na número 1, aqui a gente tem a situação de uma liquidação de uma loja, né? E aqui os itens, né? Todos os itens da loja estão com 40% de desconto, né? Ou seja, 40% mais baratos, né? Aí aqui está na letra A, está perguntando o seguinte: se o preço de uma camisa é R$80, quanto essa camisa custará na liquidação? Bom, primeira coisa então que a gente faz antes de calcular o quanto vai custar a camisa, a gente vai transformar a nossa porcentagem para fração. Então ali a gente tem 40%, né? 40% é 40 centésimos, tá? Só que essa fração, pessoal, 40 centésimos, não dá para simplificar, escrever usando valores menores? Sim, é possível. O 40 e o 100, se a gente for pensar, eles estão na tabuada do 10, né? Então, a gente pode dividir por 10 em cima e por 10 embaixo, tá? Fazendo essa continha aqui, ó, 40 dividido por 10 vai ser 4, 100 dividido por 10 vai ser 10. 4 décimos, será que não dá para simplificar mais ainda essa nossa fração, para o nosso cálculo lá adiante ser mais fácil? Sim, a gente pode, né? O 4 e o 10, eles são números pares, estão na lei do 2. Então, a gente pode dividir por 2. Então, 4 décimos dividido por 2. Aqui nós vamos ter a fração equivalente 2 quintos, tá? Então, essa fração aqui, pessoal, que a gente vai usar nos nossos cálculos, tanto na letra A como na letra B. Então, aqui na letra A, tá? Aqui está falando do preço das camisas, né? Que o preço normal da camisa é R$80. Quanto essa camisa custará na liquidação? Então, a gente tem esse 2 quintos aqui, que é o valor do desconto. Então, aqui, ó, 2 quintos vezes o valor aqui de R$80, tá? Fazendo os cálculos aqui, ó, 2 vezes 80 é 160. Aqui o denominador fica igual, é o número 5, né? Então, se a gente fizer a continha aqui, ó, do 160 dividido pelo 5, a gente vai encontrar o valor de R$32, tá? Então, assim, esses 40% de desconto ali que foi anunciado, tá? Equivale a R$32 de desconto. Só que o que está perguntando ali na questão? A gente quer saber quanto que vai ficar o preço final, né? Quanto que vai custar a camisa, né? R$32 é o desconto. A camisa, ela custava R$80. Então, a gente vai ter que fazer a seguinte continha aqui, ó. R$80, que era o preço que ela custava, menos o valor do desconto, que é 32. Então, aqui, ó, o preço final da nossa camisa vai ser, ó, 80 menos 32, que é R$48, tá? Então, só relembrando, ó, que cálculos que a gente fez aqui. Então, primeira coisa, a gente vai transformar a nossa porcentagem para fração. Então, o 40% é 40 dividido por 100. Aí, eu simplifiquei a fração aqui, ó, em duas etapas. Cheguei na fração equivalente 2 quintos, tá? Esse 2 quintos é referente ao desconto, né? Então, é referente ao desconto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar essa fração 2 quintos pelo valor da camisa, né? O valor normal, que é R$80. Aí, a gente conseguiu descobrir que o desconto de 40% é de R$32. Aí, depois, para saber quanto de fato vai ser pago, a gente pega o valor que era a camisa, menos o valor do desconto. Então, o valor da camisa vai ser R$48. A questão B sobre o preço da calça, eu vou deixar para que vocês calculem, né? Mas segue a mesma lógica do preço da camisa. Tá bom, pessoal?
Bons estudos para vocês. Qualquer dificuldade que vocês tenham nas atividades, me chamem. E também amanhã à noite nós temos a nossa aula online e eu vou poder ajudar vocês também. Um abraço a todos, fiquem bem e até mais.